O Atlas da Violência 2023, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela dados preocupantes sobre a violência nas escolas brasileiras. De acordo com o relatório, a proporção de estudantes que reportaram sofrer bullying passou de 30,9% em 2009 para 40,5% em 2019. E o bullying não é o único problema que afeta a saúde mental nas comunidades escolares. Um mapeamento feito pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, divulgado em abril de 2022, identificou que 69% dos estudantes da rede estadual paulista relatam ter sintomas ligados à depressão e ansiedade. Uma lei em vigor desde o início do ano cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas escolas. Ela pode trazer mudanças significativas para essa situação? Sobre esse assunto, eu converso agora com Beatriz Montenegro. Ela é psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Beatriz, obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que pode parecer óbvia, mas que a gente não pode prescindir de fazer nesse momento. Por que a gente teve um aumento tão grande de problemas de saúde mental nas escolas brasileiras? Bom, Hermes, eu imagino que, assim, que a gente já tinha antes, né, alguns problemas de saúde mental na escola e que pelo próprio estigma relacionado à saúde mental, esses problemas não apareciam tanto. Mas, de fato, a gente, depois da pandemia, né, onde a gente teve uma série de fatores, né, que impactaram de forma significativa a saúde mental de todos nós e dos nossos jovens e crianças também, a gente tem observado um aumento importante das queixas, das demandas de saúde mental na escola, na comunidade, né? E, bom, os professores têm relatado que receberam alunos diferentes, né? Depois Vamos pegar um pouquinho desses relatos. Qual foi a percepção, o que chegou até você nesse sentido, assim, que você pode dizer para a gente? Relatos informais, né, de alunos mais ansiosos, alunos com maior dificuldade de concentração, né, alunos que tiveram que se adaptar ao convívio com pares também, né, com os colegas, porque passou muito tempo sem esse convívio que é essencial. Pelo menos 2 anos, pelo menos 2 anos de isolamento, né? Então, toda essa volta para a escola, né, e o convívio é muito bom, mas, ao mesmo tempo, né, demanda das crianças e adolescentes uma interação, uma adaptação, né, e junto com, enfim, a cobrança, né, das tarefas e do desempenho mesmo acadêmico, né? Então, tem sido, eu diria, bastante desafiador, né, para as crianças e para os profissionais que trabalham com elas. Né? Eu vou começar primeiro com as crianças e adolescentes, também a gente chega na questão da saúde mental dos profissionais, que também é muito importante. Sim. Vamos falar dos problemas que ansiedade, depressão, por exemplo, podem trazer na cognição, na formação intelectual desses estudantes. Sim, a dificuldade de concentração eu acho que é a mais comum, né? Uma criança, um adolescente deprimido e ansioso tem dificuldade de prestar atenção, né? Tem dificuldade de se concentrar, de ler, de refletir sobre o que está lendo, né? Então, alguns apresentam dificuldade de sono, alguns podem apresentar dificuldade com apetite, né? Ou comer demais, ou, né, ficar inapetente, sentimentos de desesperança, né? São coisas, né? Sintomas que podem aparecer e que podem dificultar o desempenho escolar e a convivência no E se não tratados, trazem prejuízos graves. Sim, com certeza, né? Porque uma pessoa que não está, por uma questão de saúde mental, não está conseguindo produzir, né? E eles, principalmente, que estão numa fase de desenvolvimento muito importante, onde o cérebro, né, e todo o corpo está se desenvolvendo e maturando, né? Certamente
essa dificuldade traz um prejuízo, né, e uma consequência importante, né, na vida deles. A gente vê muito e em 2023 a gente viu muitas notícias de violência nas escolas relacionadas a casos de bullying, que também é outro problema que afeta muito a saúde mental. Quais são os perigos que o bullying pode trazer? Eu não falo só de violência, mas como um todo, inclusive para a saúde mental das vítimas. Sim. O bullying, né, que é a pessoa que pratica o bullying, é uma pessoa que está precisando de ajuda. Ela não está conseguindo se comunicar de outra maneira, se relacionar de outra maneira. A saúde mental dela também está abalada. Isso. Então, é muito importante que a gente possa entender o que está acontecendo com essa pessoa para poder dispensar os recursos necessários para ela poder ter outras formas de lidar com as dificuldades da vida, com os relacionamentos que ela tem, né? É muito importante que a escola esteja atenta, porque a vítima também, né, sofre consequências muito danosas, né? E quem está no ambiente escolar que pode intervir é a escola, né? Então, a escola precisa estar bastante atenta para não permitir que seja algo que se perpetue na escola, né? Então, criar uma cultura de paz, né, e de intolerância, digamos assim, ao bullying. É uma medida que é importante que a escola, e eu acho que muitas escolas já estão bastante atentas a essa questão. Agora, para quem sofre bullying, é devastador, né? Porque a escola é o lugar onde a gente espera que aquela criança, aquele adolescente se desenvolva, né? Que ela crie laços, né? Relacionamentos, que ela se desenvolva de maneira interpessoal, de maneira cognitiva, emocional. E a escola acaba sendo um lugar ameaçador para essa criança, para esse adolescente, né? Então, a evasão escolar está aí, né? Pode ser uma das consequências, né? Além de todo o impacto na autoimagem, na autoestima, na questão de saúde mental também, né? E muitas vezes os outros alunos que estão ali e percebem o que está acontecendo ficam com medo, né, de se envolver e ser alvo também. Então, é algo complexo, mas é importante que a escola esteja bastante atenta para poder agir, né, de maneira a evitar a todo custo. Beatriz, você tinha falado um pouquinho, começado a puxar um pouquinho para a questão dos profissionais que trabalham na escola, que também sofrem com a questão de problemas de saúde mental, né? A gente vê casos de professores que ficam com medo de dar aula por questões ideológicas, se sentem até ameaçados por alunos de ensino médio, em algumas situações, por exemplo, se sentem confrontados, ficam amedrontados com esse confronto. Vamos falar um pouquinho da saúde de professores e dos técnicos que atuam nas escolas. É preciso cuidar deles também. Sim, os professores, quando a gente fala de promoção de saúde mental, né, você poder pensar num ambiente que seja emocionalmente seguro, né, um ambiente que ajude crianças e adolescentes a se desenvolverem, né, de forma saudável, que se sintam fortalecidos para lidar com os problemas da vida que vão acontecer, né, os desafios da vida se colocam, né? E quem tem mais recursos para lidar com esses desafios consegue se desenvolver melhor, né? E para criar esse ambiente positivo, né, eu diria que o ponto principal para criar esse ambiente são os profissionais da comunidade escolar. Não tem como um professor ou qualquer outro profissional que atue na comunidade escolar oferecer um ambiente acolhedor, seguro e para um estudante sem ele mesmo estar emocionalmente estável, seguro também, né? Para poder, a gente não consegue ofertar aquilo que a gente não tem, né? Então, é muito importante, eu acho que é o tesouro, assim, da escola, realmente são as pessoas que fazem parte dessa comunidade. E
é fundamental que a escola possa reconhecer, e eu acho que ela faz isso, né? O reconhecimento demais não faz mal, não, pode reconhecer. Claro. Então, reconhecer a importância desse corpo docente e dos outros profissionais que fazem parte da comunidade e dar condições para que eles possam se sentir fortalecidos e também seguros e emocionalmente saudáveis para estar com esses alunos que vão precisar de ajuda, né? A gente apresentou a situação em geral para eu poder te fazer essa pergunta agora. Como é que você vê essa lei que cria a política nacional, exatamente para lidar com essas questões, né, dentro das comunidades escolares? A Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. É uma novidade bem-vinda? Sim, com certeza é. Né? A questão de saúde mental é uma questão importante. O ambiente escolar é um ambiente muito propício para que a gente possa trabalhar as questões de saúde mental. E ela vem articulando pontos de atenção de políticas que já existem, né? Então, a gente tem a política o PSE, o Programa de Saúde do Estudante, dentro, né, que é uma política intersetorial. O Programa de Saúde na Escola. Ai, meu Deus. Não tem problema, Desculpa. porque é isso mesmo. Pode continuar falando. Programa de Saúde na Escola, o que mais? Então, a gente tem o Programa de Saúde na Escola, né, que é um programa intersetorial entre saúde e educação. E a gente tem a rede de atenção psicossocial, que integra todos os pontos de atenção em saúde mental, né, no SUS, e que articulados, né, que é o que traz essa lei, que articulados podem entregar para a comunidade escolar uma visão, uma estratégia para lidar com os problemas de saúde mental na escola. Vou explorar um pouquinho isso que você está falando, interrompi, mas é só para ficar mais claro. Quando a gente fala sobre essa lei que cria essa política, as pessoas podem ficar achando, vai ter um psicólogo para atender cada aluno. Na prática, não. Vamos explicar a ideia, mais ou menos, de como seria na prática a implementação dessa lei nas escolas, nas comunidades escolares. Seria a participação ali de professores, diretores, os próprios estudantes, né, na formulação de caminhos para garantir essa segurança e até para evitar problemas como os relatados nos últimos anos que a gente esteve acompanhando na imprensa? Com certeza, né? Assim, foi uma coisa que eu comentei que talvez gere uma expectativa das pessoas de que no ambiente escolar vai ter psicoterapia, e essa não é a ideia, né? A atuação do psicólogo e do assistente social no ambiente escolar tem muito a contribuir, né, no entendimento daquele ambiente escolar, em estratégias que a gente pode utilizar para poder promover saúde mental naquele ambiente, né, na interlocução entre as pessoas, né, que fazem parte dessa comunidade escolar. Quanto mais a gente consegue envolver a comunidade e os próprios alunos nas decisões, né, e na forma de conduzir as questões dentro da escola, melhor. A gente tem procurado estimular o protagonismo juvenil, né? E quando eles se sentem parte, né, daquele movimento, né, faz toda a diferença no contexto, né? E até, eu diria, no sucesso das ações, né? Porque eles se envolvem, eles veem sentido naquilo, né? Quando a gente constrói alguma coisa muito fora da realidade deles, ou que eles não participaram, provavelmente a gente não consegue endereçar ações para as necessidades que eles identificam, né? Então, a atuação do psicólogo e do assistente social, eu diria que pode ser muito positiva nesse sentido, de atuar na comunidade escolar e também de observar identificar, né, aqueles alunos que estejam com problemas e que já não é mais uma questão de promoção e prevenção, é uma questão de tratamento. Aí, nesse caso, seria uma intervenção direta, né, específica para aquela situação. E também a inclusão desse aluno dentro do SUS, né, para que ele tenha o atendimento especializado se
isso for, de fato, a necessidade dele, né? Então... Eu pensei que você fosse terminar, eu já estou preparando outra pergunta. Se você respirar, eu vou perguntando. Tá bom. Beatriz, nesse caso, assim, pela sua visão, seria necessário, dentro da ideia da nova lei, ter pelo menos um psicólogo e um assistente social dentro de cada escola para fazer essa formulação, para coordenar esse trabalho integrado? Olha, eu acho que a gente tem realidades muito diversas, né? Tem escolas de tamanhos diferentes, de públicos, alvo, né? Assim, de faixas etárias diferentes, né? Enfim, com contextos realmente diferentes. Hoje no DF a gente sabe que tem alguns profissionais psicólogos que eles fazem um trabalho na educação em várias escolas, né? E às vezes eu acho que são escolas demais. Essa é a minha opinião, assim. Sim, né? não, que para um profissional só. E uma opinião balizada, de alguém que conhece a realidade, que atua na área. Então, assim, é importante a gente ouvir, até para a gente poder entender como essa lei pode funcionar de fato, ser bem sucedida. A gente sabe que a gente precisa lidar com recursos que não são infinitos, né? A gente precisa atuar dentro de um limite que é possível para o que a gente tem hoje na realidade. Então, assim, um psicólogo para cada escola talvez não seja algo viável, né? E dependendo um psicólogo, eu estou falando de só psicólogo, mas também o assistente social, né? Mas teria que realmente ter um estudo, né, um olhar mais cuidadoso para entender como seria a inserção desse profissional, se seria um para cada escola, se seria, né, um para uma região, né, com algumas escolas. Um psicólogo que capacitasse determinados professores em algumas escolas. Sim, com certeza. Esse apoio ao corpo docente nos desafios que eles né, atravessam diariamente, seria um papel importante, né? O assistente social também, considerando toda a vulnerabilidade que a gente tem, né? Também poderia ajudar nesse sentido, né? Que tem questões, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de inúmeros fatores que contribuem para um adoecimento, né? E a questão social é uma questão importante, né? Então, o trabalho desses dois profissionais pode, sim, ajudar muito a comunidade escolar. A política de atenção psicossocial, ela prevê a participação, a gente fala comunidade escolar, e aí me vem a ideia de as famílias dos alunos, elas entram também nesse protagonismo? Claro. Sim. Vamos falar do papel deles nesse processo? É fundamental, né? O ideal seria que quando a pessoa descobrisse que está gestando uma criança, né, que ela pudesse, essa mulher, esse homem, essa família pudesse se preparar para receber essa criança, né, e ter todo o apoio necessário para prover para essa criança, para esse bebê, o melhor ambiente possível para o desenvolvimento. E a gente sabe que tem inúmeros desafios aí, né? As políticas públicas, eu acho, as de saúde, têm procurado fortalecer, né, tanto uma gestação saudável e fatores da primeira infância, o desenvolvimento na primeira infância, mas a gente precisa sempre estar fortalecendo isso, né, o papel dos pais na criação dos filhos. E eles precisam de apoio, de ajuda. Porque às vezes a gente acha assim, que os valores são passados, né, de geração em geração de uma forma intuitiva, e às vezes a gente precisa de alguns outros elementos que ajudem a gente a melhorar o nosso jeito de ser, né, e dar ferramentas para as nossas crianças se desenvolverem de maneira mais saudável. Então, o apoio às famílias, aí a saúde tem, acho que um papel importante também, né, antes de entrar na escola,
né, a detecção precoce, às vezes, de alguma situação, né, do desenvolvimento infantil que não está de acordo ou não está seguindo aquela linha que a gente espera que aconteça naquele tempo devido, né, e depois que entra na escola, esse acompanhamento também, que já vai ter, além da família, outras pessoas, né, interagindo com as crianças. Muitas vezes a escola coloca, né, que a gente só vai saber do problema de uma criança quando ela entra na escola e ela começa a enfrentar as dificuldades, né, dentro do contexto escolar. E aí eu diria que a saúde falhou, né, porque a saúde precisava ter tido um olhar mais atento para poder ajudar precocemente essa criança. Essa situação é mais comum do que a gente imagina, de as famílias só descobrirem os problemas quando a criança chega na escola e a escola detecta e avisa os pais, por exemplo? É mais comum do que a gente pensa? Eu acho que sim, né? Quem está perto não enxerga tão bem, não é? Às vezes até porque parece muito com a gente. Né? Verdade. Então, uma criança muito ativa, que coloca muitos desafios no dia a dia, diz, não, mas eu era assim também, né? E aí a gente passa desapercebido. E né? eu era assim também e não tratei lá atrás, né? Porque ninguém diagnosticou, ninguém me ajudou. Toda criança é desse jeito, né? Isso. Eu era assim, então toda criança é desse jeito. Né? Então, acho que quando chega na escola tem mais olhares, né? E a gente consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Beatriz, na sua visão, qual é o maior desafio, o desafio imediato para que essa política seja bem sucedida? O mais urgente. Mais urgente? Eu diria assim que toda política leva um tempo, né, para conseguir ir amadurecendo e trazendo os resultados que ela se propõe. Uma boa articulação do PSE e a produção de conteúdos e propostas de atuação em saúde mental, eu acho que seria bastante importante, porque aí a gente entra na política de uma maneira mais organizada. A gente sabe hoje que tem vários programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, né, programas de fortalecimento de vínculos familiares e assim por diante, que são programas baseados em evidência. Então, assim, poder utilizar aquilo que a ciência já traz como possíveis ferramentas para trabalhar a questão emocional das crianças e adolescentes, eu acho que é um caminho muito bom para a gente seguir. Então, organizar aquilo que a gente já tem, que a gente sabe que deu bons resultados, né? E poder sugerir isso para as escolas, trazer para as escolas essa ciência da prevenção, né, da promoção de saúde, para que junto com a saúde, porque a proposta é que saúde e educação trabalhem juntos, né, articulado com SUAS, para que eles possam ter bons resultados. E quando a gente consegue ver resultados naquilo que a gente está fazendo, a gente fica mais animado, né? E vai caminhando de maneira mais vigorosa, né? Em direção ao que a gente pretende, né? Antes de encerrar, então, está otimista? Sim, muito. Que bom, que bom. Olha, muito obrigado, Beatriz Montenegro, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/tv e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania.